Olá, queridos e amados alunos da segunda série, das segundas séries. Sejam todos bem-vindos, né, ao nosso retorno do segundo semestre. É um prazer muito grande falar com você, com muitas saudades. Bom, gente, então hoje nós vamos iniciar, que seria o nosso terceiro bimestre, os principais tipos de estratificação social. É um dos assuntos, assim, dentro da sociologia, um dos assuntos importantíssimos. Por quê? Porque todas as sociedades, por mais simples ou mais complexas que elas se apresentam, no seu interior, algum tipo de estratificação ou camadas, que nós vamos chamar de estratos. A partir do estrato, que está inserida a pessoa, é que se apresenta uma série de privilégios ou desigualdade social. E a partir dessa composição do indivíduo nesse estrato social, é que ela vai ter o acesso aos recursos materiais e imateriais. A gente vê também, meninos, na abertura dessa aula, uma pirâmide social. Todos vocês, todos nós, né? Nós já estudamos em história o que é uma pirâmide social. Então, nós estudamos história quando nós vimos, né, as desigualdades dos recursos, né, como foram distribuídos, principalmente, né, nas sociedades antigas, na Grécia, em Roma, na sociedade feudal. E a gente vê, né, pela pirâmide social, que quanto mais alto a pessoa está na pirâmide social, maior é seu acesso a esses recursos que os indivíduos possuem, recursos materiais e imateriais. Então, a partir de agora, então, nós vamos entrar então, né, no estudo dessa estratificação social. Ok? Então, vamos lá. O que nós entendemos, meninos, por estratificação social? Nós entendemos por estratificação social a distribuição de indivíduos e grupos em camadas hierarquicamente superpostas dentro de uma sociedade. Essa distribuição se dá pela posição social dos indivíduos e das atividades que eles exercem, dos papéis que eles desempenham na sociedade. Então, aqui é dividido, gente, o estrato social é dividido em três classes, né? Seria as castas, as classes sociais e os estamentos. O que são as castas, gente? As castas é quando o indivíduo está atrelado à casta que nasceu. Lembrando, né, quando a gente fala em castas, a gente não pode esquecer da Índia, que ela já aboliu esse sistema de caça, mas ainda existe resquício desse sistema. Então, nós temos lá os brahmanes, os kshatriyas, os sudras e os párias, que são aquela classe que são totalmente depreciados e que eles são servidores das classes superiores. E não há mobilidade social nessa classe, nesse estrato social que é as castas. Por exemplo, se uma pessoa nasce numa classe social seriam os párias ou os intocáveis, e ela não tem o dom, por exemplo, de ser de servir, né, de servir as classes mais altas, que seria os intocáveis são as classes bem assim depreciáveis mesmo, como aquelas pessoas que lavam os cadáveres, aquelas pessoas seria assim de nível assim bem inferior. Então, se eles não têm esse dom, por exemplo, de ser um pedreiro, eles vão ter que trabalhar até morrer, né? Naquela casta onde ele nasceu. Não há, então, por exemplo, casamento entre castas sociais. Então, brahmanes têm que se casar com brahmanes, kshatriyas têm que se casar com kshatriyas, intocáveis com os intocáveis. Então, não há mobilidade social. Lembrando, então, as castas é a sociedade, então, que a gente sempre lembra da Índia. Depois nós temos as classes sociais. Então, quando a gente fala em classes sociais, a gente lembra mais, então, do capitalismo, né? Então, quando o indivíduo é definido pelo papel que desempenha no mundo do trabalho.
Então, ele é visto pela função, pelo status que vocês já estudaram, que ele desempenha no trabalho. A partir da classe social, ele vai ter acesso a determinados bens e morar em determinados lugares. E é importante, assim, por exemplo, dentro dessas classes sociais, quando a gente vai apresentar alguém, né, ou a gente vai se apresentar, às vezes a gente fala, Maria Helena, professora. Então, vocês, por exemplo, quando arrumam um namorado, né, ou uma namorada, então vai apresentar para os pais, então fala, vamos que seja Bruno, estudante, ou Bruno, engenheiro, conforme, então, a classe social que aquela pessoa ela está, ou ela faz parte, ela tem, assim, seria assim, um privilégio, que bom, né? Então, é assim que as pessoas são vistas dentro das classes sociais. Então, nós temos também, gente, os estamentos. Esses estamentos estão ligados mais à sociedade medieval. Então, esses estamentos eram organizados, era mais organizado, então, nas sociedades, como eu falei, feudal, né, não sei se vocês lembram direitinho, quando vocês estudaram, a nobreza, o alto clero, os comerciantes, os artesãos, os camponeses e a classe bem baixa, que seriam os servos. E, meninos, será que nos estamentos, será que tem mobilidade social? Há pouca mobilidade social na classe de estamento, ou chamada também de status. A mobilidade é possível, mas ela é bem reduzida, quase que nada. Então, lembremos das sociedades feudais. Então, até aí tudo bem? Continuamos. Então, vamos lá, meninos. Os principais tipos de estratificação social. Então, nós temos estratificação econômica, estratificação política e estratificação profissional. Então, estratificação econômica, como eu já falei, né, mais ligado seria a classe social. É definida pela posse de bens materiais, fazendo com que haja pessoas ricas, pobres e em situações intermediárias. Nós vamos ver mais na frente um pouquinho cada uma delas. Estratificação política, estabelecida pela situação de mando na sociedade entre grupos que têm o poder e grupos que não têm esse poder de mando. E a profissional? A profissional é baseada nos diferentes graus de importância atribuídos a cada profissional pela sociedade. Lembra que nós estudamos seria o status que a pessoa tem dentro da sociedade. Por exemplo, o professor, o médico, o pedreiro. Cada um, então, vai receber alguma importância de acordo com sua profissão. O estudante, vocês também são uma classe social. Agora, então, a gente vai falar um pouquinho, meninos, sobre as castas, né? Aqui a gente mostra para vocês uma imagem. Nessa imagem mostra a sociedade indiana. A sociedade indiana é a sociedade estratificada por castas, na qual prevalece o sistema de estratificação social muito rígido e fechado. Não oferece a menor possibilidade de mobilidade social. No sistema de castas, por exemplo, permite casamento apenas entre as pessoas de uma mesma casta. Lembra que eu falei para vocês que as castas lá são os brahmanes, né? Os kshatriyas, e que a pessoa, os intocáveis, os pares, nenhum tem possibilidade ou chance, né, de se casar com outra pessoa de outra casta social. Aqui a gente vê também, gente, continuando, né, eu quis colocar para vocês assim uma imagem, né, da Mahatma Gandhi, porque é um referencial para vocês. Quando vocês verem Mahatma Gandhi, você já pode lembrar da Índia, né? Eu quero falar para vocês também que o sistema de caste da Índia já foi abolido, né, durante sua independência, mais de 50 anos, mas ainda muitos resquícios, persistem muitos resquícios, né, desse sistema, principalmente na zona rural, nos setores mais para o interior da Índia, né? E eu falo para vocês também aqui um pouquinho, né, de Mahatma Gandhi. Quem tem a oportunidade de ler alguma coisa sobre ele foi, assim, uma pessoa, um político muito importante, né, do século XX. Ele foi advogado e político indiano, ele foi fundador e ele que trouxe a independência para a Índia em 1947. E ele recebeu, Mahatma Gandhi, recebeu o título de Mahatma, que vem do sânscrito,
e que significa grande alma. Aí depois nós vamos passar então, gente, para o estamento social. Nós já vimos então sobre as castas, né? Estamento significa o quê? Significa estado. Então, estamento é uma camada social semelhante à casta, porém, como eu já falei, um pouco mais aberta. Na sociedade estamental, a mobilidade é difícil, mas não é impossível. Existiu durante a Idade Média no feudalismo europeu. Aqui a gente lembra, né, de um dos clássicos, né, da sociologia, Max Weber. Ele dá um conceito para a gente. O conceito de estamento está ligado a certos valores, como a honra, o prestígio social, que por sua vez expressam determinados estilos de vida. Então aqui que a gente lembra então a sociedade estamental da Europa feudal, que nós tínhamos o quê? Na pirâmide social mais alta, nós tínhamos o quê? Os nobres e o clero. Depois nós tínhamos os comerciantes, depois os artesãos, os camponeses e abaixo os servos, né, que trabalhavam para essas pessoas, trabalhavam para essas outras classes sociais. E depois nós vamos para as classes sociais. As classes sociais a gente lembra, então, vocês dão uma olhadinha nessa imagem, meninas. Essa imagem mostra para a gente como funciona hoje, né, no nosso sistema capitalista, que foi assim bastante alimentado, né, depois da Revolução Industrial. E aqui a gente vê o quê? Muitos trabalhadores na classe baixa, na classe média algumas pessoas e na classe alta o privilégio de poucos. A definição sobre classe social, tal qual a conhecemos hoje, surgiu nos estudos teóricos alemães, Karl Marx, Friedrich Engels. E lembra que eu falei, né, depois da Revolução Industrial. Segundo o marxismo, a teoria de classes determina as classes sociais por meio do modo de produção capitalista, ou seja, entre os detentores dos bens e capital e os trabalhadores que fornecem a força do seu trabalho. Então, aqui a gente vê que essa classe, dentro seria assim uma pirâmidezinha representada nessa imagem, os trabalhadores é que fornecem toda a produção para a classe média e alta consumir, entendeu? A partir daí, então, gente, desse trabalho, né, dessa produção, é que a classe mais alta e a classe média vai ter acesso ao consumismo, certo? Então, esse é um sistema que prevalece, as classes prevalecem o sistema capitalista. E no Brasil, gente, que eu coloquei para vocês, assim, a título de ilustração, uma pirâmide. Essa pirâmide, esses dados são no final de 2019. No Brasil, a classificação das classes sociais de acordo com a renda familiar é dividido basicamente em classe alta, média e classe baixa. E aqui a gente vê que o Brasil é um país pobre, renda mensal dos familiares. Eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada. Apenas, gente, 1% da população, ela tem uma renda, 1% da população tem a renda de 19.961. Então, poucas pessoas tendo uma renda altíssima e muitas pessoas com a renda baixíssima. Então, depois a gente vê aqui que 3%, né, tem o ganho é de 9.981 a 19.000%. 12% recebe, em média, 4.491 a 9.980. 18% tem uma renda de 2.995 a 4.490. 22% a renda é de 1.997 a 2.994. E os demais, os que trabalham, os trabalhadores, 42%, né, quase a metade, né, tem uma renda familiar de apenas um salário mínimo. Então, era isso que eu queria falar para vocês, né, para a gente estar observando, para a gente estar estudando, porque esse assunto é um assunto, assim, bastante atual para a gente, e é um assunto, assim, que está sempre nas provas do Enem, nos vestibulares. Então, qualquer coisa, vocês também poderão
ler com bastante atenção, né, ao texto que eu coloquei para vocês na aula e também os exercícios que foram elaborados e também exercícios do Enem que estão na aula de hoje, tá? Qualquer coisa, nós estamos às ordens. Muito obrigada, então, e até mais.